Vamos falar do Galão, vamos falar aí sobre o Galo. Tem Sampaoli, Hulk, Veneno. Será que finalmente vai ter uma oportunidade aí de ser relacionado? Hulk chorou, Sampaoli realmente emocionado. Enfim, gente, tá imperdível. Já chega deixando aquele like no vídeo que você sabe que é importante para o YouTube indicar a nossa live. Então já chega curtindo, tá bom? Já chegou? Curtiu? Tamo junto, obrigado. Inscreva-se no canal. E bora começar falando aí sobre Gabriel Veneno. Por quê? A gente sabe que muitos torcedores estão animados, né, querendo ver o Gabriel Veneno jogar. E obviamente que isso pode acontecer a qualquer momento. Inclusive o Thiago Fernandes trouxe uma informação que essa semana teve uma reunião na terça-feira com relação ao Gabriel Veneno, tá? E um plano aí não de carreira, mas de utilização esse ano, o que se espera do Gabriel Veneno, se ele vai realmente ser utilizado, né? Então, assim, o staff do jogador, com ali a diretoria de futebol, enfim. Então, houve uma reunião essa semana, segundo o Thiago Fernandes, e é bem possível que o nosso querido Gabriel Veneno, muito em breve, seja relacionado, tá? Aí, por que eu tô falando sobre Gabriel Veneno agora? Porque o Gabriel Veneno, o Atlético tem alguns desfalques importantes terça-feira. Eu sigo, para deixar claro, eu sigo achando que ele ainda não será relacionado. Mas nós não teremos o Hulk, né? Já vamos falar sobre isso. Não teremos Júnior Santos. Então pode ser que o João Marcelo volte aí, seja relacionado. O Cadu foi relacionado, né? O Cadu foi, finalmente aí tá de volta, mas abre brecha para mais atacante. Aquele problema de, se eu levar o Veneno para o jogo, eu tenho que tirar algum atacante, algum medalhão. Terça-feira não tem, você já tem duas baixas, né? Júnior Santos e Hulk não vão para o jogo. Então abre-se uma possibilidade aí desses jogadores serem relacionados para a partida. Então, gente, vamos aguardar, vamos ver, né? Eu ainda acho que ele não será, mas quem sabe não é pelo menos aí a primeira vez do Gabriel Veneno sendo relacionado, né? O que você acha? Júnior Santos, lesão, vai fazer exame amanhã para saber, como diria o outro, a gravidez, né, dessa lesão. Vamos falar aí sobre a matéria com relação a Sampaoli. Olha que legal, gente. Isso aqui o torcedor vai gostar, hein? Isso aqui o torcedor vai curtir. Tá na tela aí, matéria aqui no GE. Sampaoli se emociona com vitória do Atlético, abre aspas. Defenderam com coração. Olha aí. Que bacana, hein? Tá aí, ó. Após a vitória do Atlético sobre o Mirassol por 1-0, Sampaoli elogiou muito o desempenho da equipe na Arena MRV. O argentino disse que ficou emocionado com a partida. Ele falou o seguinte, abre aspas. Foi um jogo que me trouxe emoção, porque a torcida estava apoiando. Tinha um momento de medo de que, mesmo com tanto esforço, o time rival empatasse no final, com o cansaço que tinham os jogadores. Por isso digo que hoje eu desfrutei pelo valor que o grupo teve para jogar uma partida contra um time que quase nunca perde. Da maneira que eles fizeram, eles defenderam com o coração, então me emocionou o fato de como ganhamos. Para mim são 6 pontos, não 3, é uma vitória que eu valorizo muito pela situação em que a equipe estava, pelo valor e a valentia que eles tiveram. Tá aí o Sampaoli emocionado, ele ficou emocionado realmente com essa vitória do Galo. A vitória foi importante, né, pensando em tabela. O Atlético agora está a 6 pontos do 17º, colocado, com um jogo a menos e tudo. Então, o Atlético, essa vitória foi importante, lógico. Não adianta vencer apenas esse jogo, chegar contra o Juventude terça e perder. Aí não adianta nada. Mas o Atlético pode aí fazer a sua parte, quem sabe vencer o Juventude aí. Se vence o Juventude, fica uma condição muito boa no Brasileiro, pensando em luta contra o rebaixamento, né? Fica numa posição mais tranquila. Lógico, ainda não favorável, está tranquilo, mas ainda não está favorável, né? Está tranquilo, está favorável. Ainda não ficaria, mas ficaria melhor, né? E tem os jogos a menos aí em casa, Fortaleza e Sport,
que a gente poderia melhorar na tabela. Mas tá aí, gente. Então o Sampaoli ficou emocionado com essa vitória do Galão e foi realmente emocionante. Eu assisti e foi emocionante. Foi talvez uma virada de chave esse gol no finalzinho do Bernard contra o Bolívar e a vitória da forma que ela aconteceu ontem, né? A forma com que veio na raça, na entrega, na luta. Eu acho que pode ser uma virada de chave aí, principalmente, não só por isso, mas principalmente pelo excelente primeiro tempo que o Atlético fez contra o Mirassol. Ah, mas é o Mirassol. Pega a tabela e vai ver lá o Mirassol. Mirassol é um bom time, bons jogadores e muito bem treinado pelo Guanais, Rafael Guanais. Muito bem treinado. Então, assim, o Atlético não enfrentou qualquer um, venceu e fez um excelente primeiro tempo. O Alonso quis deixar o jogo mais emocionante. Há males que vem para o bem, né? A luta e a entrega dos jogadores, isso aí vai ser muito valorizado. Tá aí, gente. O que você achou? Gostou do que disse o Sampaoli? Por favor, CBF, todos os envolvidos, investiguem isso, que tem alguma coisa suspeita aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, eu ontem estava... como eu não estava trabalhando no jogo, né? Estava com meu filho, mas eu consegui assistir o jogo. E na hora que o Júnior Santos estava caído, uma hora realmente o Hulk levantou, estava ali, né, na beira do gramado, estava ali falando com o quarto árbitro e tudo, falando do Júnior Santos ali. O Veloso, que é um rapaz que tem feito aquela leitura labial, eu não vou passar o vídeo não, porque tem imagem, tá? Tem imagem aí do jogo, tá? Mas eu vou passar um áudio apenas dele, ele reproduzindo o que disse o Hulk. Nesse momento ele tá falando com o quarto árbitro, olha só. E o senhor não ajudou, velho. Do lado, pelo amor de Deus. Tá, mas o cara tá machucado ali, tá parado o jogo tá parado. Eu falei o quê, velho? Aí ele tomou amarelo. Não, pô, isso é ridículo. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu também acho que o amarelo foi meio exagerado demais. Foi exagerado demais, tá? Só não dá para falar que o Hulk não estava meio que reclamando ou discutindo com o quarto árbitro. Ele estava ali, vocês ouviram, ele estava ali falando alguma coisa. Mas você vê também que ele estava falando de boa. Pô, mas peraí, o cara tá machucado, tal. Tipo assim, o Júnior Santos tá lá caído e tudo, precisando de atendimento. E agora a gente vê que realmente não era... ele não estava ali tentando ganhar tempo. Ele realmente parece estar machucado mesmo, no quadril, né? E claramente foi isso também. O cara, quando quer ganhar tempo, ele cai, finge, depois ele volta, né? Ainda mais o Galo com 10 e ele ficou com 9, o cara não vai ficar brincando para o time ficar com 1 a menos, com 2 a menos, né? Então é óbvio que ele estava machucado. E o Hulk chegou e falou, pô, mas o cara tá ali e tudo, né? Então, assim, só para deixar claro que também não foi alguma coisa do tipo, eu tava ali parado e de repente eu tomei. Não foi isso. Mas foi exagerado. E o Hulk, ele realmente está avisado aqui no futebol brasileiro. Tem muitos árbitros aí, né? Que a gente viu ano passado, né? Contra o Palmeiras lá na Arena MRV. Foi a coisa mais absurda a expulsão dele, né? Ele perguntando assim, por que você me deu amarelo? Então, toma o vermelho. Toma o vermelho aí, ó. Entendeu? É isso. O Hulk, ele tá avisado sim, né? Mas... eu não acho que seja caso de investigação. Eu acho que é caso de uma má vontade da arbitragem com o Hulk. E inclusive, o Atlético até soltou aqui para a imprensa. Ó, o seguinte. O Paulo Brax, tá? Paulo Brax disse, abre aspas. Ouvi o Hulk após o jogo e a sua indignação com o cartão amarelo. Chama atenção o grau da reclamação que não será ignorada. Tomaremos as providências formais junto à comissão de arbitragem da CBF na segunda-feira. Fecha aspas. Agora. Mas falando sério, gente. Lógico que o Atlético tem que ir lá reclamar, né? Tem que dar um bico na porta e falar, ô gente, beleza, o Hulk às vezes vai lá, reclama e tal, mas peraí, ué. Tá ficando desproporcional essa parada aí, ué. Tá ficando desproporcional, ué. Agora qualquer coisa é amarelo pra ele? Qualquer coisa, então. Então,
Ele tem que entrar com a boca tapada, vendada, sei lá como é que fala. Ele tem que entrar dessa forma, entende? Não pode falar mais nada. Você fala, oi, boa noite, amarelo. Toma amarelo. Boa noite, não. O senhor não pode falar boa noite. Então, gente, tá ficando meio bizarro mesmo o que eles estão fazendo com o Hulk, né? Mas, enfim, a gente só tem que lembrar uma coisa, que é o que eu falei muito sobre o Bernard também, né? Agora o pessoal tá aí, o Hulk tem que sair do time, o Hulk... A gente tem que lembrar, gente, quando a gente vai falar do Hulk, nós não estamos falando de alguém como, por exemplo, o Júnior Santos, sabe? Um Dudu. Nós estamos falando de um ídolo, de um dos maiores ídolos da história do Atlético. Assim como o Bernard é um grande ídolo, um cara que nos ajudou a conquistar nosso maior título. Que na final desse título, né, na final da Libertadores, a assistência para o gol do Leonardo Silva, que todo mundo fala só do Leonardo Silva, naquele gol. Mas poucos lembram quem cruzou a bola, que a bola não foi sozinha, né? A bola não ganhou vida e foi sozinha, né? O Leonardo Silva cabeceou um cruzamento perfeito do Bernard, que jogou muito aquela Libertadores. E aí eu tava vendo o pessoal falando, uma coisa é criticar, pode criticar, tem que criticar mesmo. Tá mal, tem que criticar, tá tudo certo. Mas uma coisa é você falar do jeito igual você fala do Júnior Santos, do Dudu, que não tem história nenhuma aqui e tudo. Agora de ídolo, peraí, né, irmão? De ídolo é diferente. Por isso que eu sempre defendi aqui o Bernard, até falando assim, cara, deixa quieto aí, deixa quieto. Deixa ele quieto. Agora, crítica tem que ser feita, mas sempre pontuando. É um grande ídolo. Assim, e a mesma coisa com o Hulk. Beto, o Hulk não serve mais pro Galo. Gente, o Hulk para mim serve e muito pro Galo. Muito pro Galo. Pode não estar num bom momento. O time com o Sampaoli, talvez com ele ainda não deu uma liga. Talvez ele vai ter que ficar um pouco mais no banco mesmo. E daqui a pouco o time vai reaprender a jogar com o Hulk, não sei. Mas a gente achar que o jogador, com a qualidade do Hulk, né, que com a bola parada que ele tem e que já nos ajudou muito, achar que ele não será útil esse ano ainda, aí é demais, né, gente? Aí é demais, né? Entendi. Então o Dudu vai ser super útil, o Hulk não pode ser útil. Então, é isso. Eu acho que o Hulk pode ajudar a gente ainda. O time ficando melhor treinado, e parece que isso vai acontecer, né, com o trabalho do Sampaoli, ele pode, talvez, aí, um time mais encaixadinho, ajudar mais. Nesse momento, ele não jogar, você vê, não jogou contra o Mirassol, a gente venceu, não vai jogar contra o Juventude. Talvez seja até uma boa nesse momento ali, dar uma preservada. Quem sabe ele não volta ainda melhor. Mas é isso, gente. O Hulk, a crítica é sempre justa, sempre válida quando é justa, mas quando trata-se de ídolo, vamos ter um pouquinho de calma. Vamos ter um pouquinho de calma, porque não é qualquer um, meu amigo. Não é nós não estamos falando de qualquer um, tá bom? Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo ou não, deixe aí nos comentários. E o Atlético joga já amanhã, o Atlético enfrenta o Juventude já amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Voltou a vencer no sábado, segunda vitória consecutiva, segunda vitória por 1-0, bateu o Mirassol lá na Arena MRV, um jogo de dois tempos bem distintos por conta da expulsão do Júnior Alonso. O Atlético descobriu que ele é bom quando o dele que é expulso, viu, João? Teve umas meninas que levaram um cartaz, faixa, não levaram um cartaz no último jogo lá, senhor juiz, se for expulsar, expulsa o nosso, e acho que elas tinham razão, viu? Porque é com um a menos que o Atlético é bom, com um a mais ele não é tão bom assim não. Conseguiu uma vitória muito importante diante do Mirassol para dar uma aliviada aí na situação do Campeonato Brasileiro. O Atlético deu uma afastada da zona do rebaixamento, ganha um pouco de confiança, né, por conta desse resultado. Teve muita dificuldade no segundo tempo, normal, com um jogador a menos, mas teve um bom primeiro tempo. O Atlético jogou bem no primeiro tempo, como há muito tempo não jogava, e teve ali muita força no segundo tempo para conseguir se defender bem, mais uma vez com o Everson tendo uma grande atuação. O Everson fez 3, 4 ótimas defesas para garantir esse 1-0, e o Atlético com essa vitória importante. Volta a campo amanhã para enfrentar o Juventude, sem o Everson, que foi um dos destaques do jogo, mas tomou o terceiro cartão amarelo. Vai ficar suspenso, o Arana também está fora. Por falar em cartão amarelo, vamos debater bastante hoje, sem sombra de dúvidas, a questão do cartão amarelo do Hulk.
Hulk, que deu um problema danado. O Hulk nem entrou em campo, ficou no banco de reservas, nem foi acionado pelo Sampaoli, mas levou mais um cartão amarelo por reclamação. O Hulk reclamou muito, porque disse que não estava reclamando. E a gente vai debater esse assunto, que eu acho que é um debate importante a respeito dessa situação e desse momento do Hulk aí. É importante até pelas declarações do Hulk, né? O Hulk chegou a se emocionar, né? Ao dar uma declaração, cobrou aí um posicionamento da CBF, falando de tem que investigar o que está acontecendo e tudo mais. Então, é um debate que tem que ser feito mesmo. E Grice, pra gente finalizar aí esse giro aí do Atlético. O Atlético com esses desfalques e... Não só, né, o Hulk não joga, o Alonso não joga, você falou do Arana não joga, tem mais um. Não, o Alonso joga. O Alonso tá suspenso também, Tá o Alonso foi expulso, E tem mais um, que eu não... O Everson. E o Everson. Como é que você monta esse time aí? Vamos lembrar aí que o Sampaoli colocou aí os medalhões no banco. São 2 titulares só do último jogo que vão ficar fora, né? O Everson e o Júnior Alonso. Eu acho que não vai ter muito segredo, né? Na zaga deve jogar o Ivan Roman, ao lado do Vitor Hugo e do Lianco, e acho que é momento de manutenção. Você consegue 2 vitórias seguidas, tentar dar sequência para esse time para ver se encontra de fato uma melhor formação. Repito, o Atlético até a expulsão do Júnior Alonso fazia um jogo muito bom contra o Mirassol, então eu acho que justifica-se a repetição. Por mais que alguns jogadores ainda estejam devendo, espero mais do Rony, espero mais do Bernard, enfim, acho que tem alguns jogadores que podem jogar mais, mas não mexeria tão profundamente, não. Eu voltarei pro time só com o Gustavo Scarpa, que ficou no banco também, que ficou fora, e acho que mais uma questão física do que técnica, a justificativa para ele ficar fora, e eu pensaria no retorno do Gustavo Scarpa aí para esse jogo. Fala pessoal, vamos ficando por aqui, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo, quem puder, vai ajudar demais o canal. Tamo junto, sejam muito bem-vindos, até a próxima, valeu!